O Palmeiras elimina o São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista e, rapaziada, tricaiada, bambizada, o choro é livre para todos vocês. Desabafem, chorem, falem que a arbitragem foi uma porcaria, desabafem, chorem de pênalti não marcado, e pênalti marcado também, inclusive, que pênaltizinho sem vergonha. Bom, vamos falar sobre isso no vídeo de hoje e tem duas informações aqui muito importantes que vazaram aí na internet a respeito do desejo do Palmeiras pelo Danilo. Sim, sim. Olha, o Palmeiras pode ainda contratar esse jogador. Segura aí que a gente vai falar sobre isso. E o Zenit, segundo que se fala por aí, topou uma possível oferta do Palmeiras e o Palmeiras tenta viabilizar o negócio para que o Zenit libere o Nino a partir de maio. Então, vamos ter o jogador, caso tudo se confirme, a partir do meio do ano. Vou trazer o detalhe de toda essa história para vocês. Verifica aí sua inscrição no canal, o seu like, ele é muito importante também. Se você assiste pelo celular, o hypezinho também ajuda muito o nosso trabalho por aqui, tá bom? Lembrando que, ó, lojinha do canal tá aqui pra vocês. Agora é um excelente momento para você se presentear com uma camisa nova do Palmeiras. Não precisa ser das mais novas, você pode pegar as mais antigas e pagar um precinho muito bacana. Tá aqui na lojinha do canal para vocês podem parcelar, não tem acréscimo nenhum e de quebra no final, você tendo um excelente produto, você ajuda o nosso trabalho, beleza? Ficamos fechados assim, obrigado demais pela audiência de vocês e vamos começar falando desse choque rei. E São Paulo que não ganha do Palmeiras mesmo, é o maior freguês de toda a história do Palmeiras, é o São Paulo. E aí eu tenho que ouvir São Paulino ficar enchendo o saco. Tempo atrás aí, o meu pai pegava um bebezinho no colo, os memes, né, com a cara do Palmeiras. Gente, pelo amor de Deus, esses caras são patéticos. Não tem, né, já fazem jogos e jogos e jogos que o São Paulo não consegue vencer o Palmeiras e é disso que nós vamos falar, porque afinal de contas eles estão eliminados. O Verdão atingiu aí o seu feito histórico no clássico contra as Tricas neste último domingo, dia 1º, com a vitória por 2-1 lá na Arena Barueri, que garantiu a classificação à final do Campeonato Paulista, Palestrino. O Verdão alcançou a maior sequência invicta já registrada no Choque Rei. A marca supera a sequência anterior mais longa do clube no clássico, registrada entre agosto de 2017 e janeiro de 2020, quando o Palmeiras somou 10 jogos de invencibilidade com 6 trunfos e 4 empates. Até o momento, o Palmeiras, deixando muito claro isso também, está invicto em clássicos neste ano de 2026. Não perdeu para o Santos, não perdeu para o Corinthians e 2 vezes que enfrentou o São Paulo foi lapada que nós demos nesses caras. E eu já vou tirar o elefante da frente, tá? Eu quero falar sobre os pênaltis, um não marcado e o outro marcado. Foi uma bizarrice daquelas nesse jogo e aqui eu me reservo, com todo respeito, a criticar a arbitragem da dona Daiane Muniz. Tem nada a ver com gênero isso aqui não, tá? A arbitragem da dona Daiane Muniz foi uma coisa bizarra, tanto para o São Paulo quanto para o Palmeiras. Nesse ponto, o São Paulino ele tem razão de reclamar. A gente zoa, a gente brinca, mas tem uns momentos racionais que eu preciso trocar aquela ideia com vocês, tá, gente? Realmente foi bizarro o que a dona Daiane Muniz fez nesse último jogo. E eu já vou deixar claro pra vocês, a mídia, depois dela ter sido criticada de uma forma horrenda, horrorosa, repúdio a fala do jogador do Bragantino em relação à árbitra Daiane Muniz, tá? Pelo amor de Deus, que esse cara tem que rever os seus conceitos. Ele veio pedir desculpa, tá tudo certo agora, mas é tudo certo assim, né? Entre aspas, né? Foi horrendo o que aquele cara falou da Daiane Muniz no último jogo São Paulo e Bragantino. Agora, a gente deixa claro isso porque a mídia, depois deste evento, não vai criticar a Daiane. Ela pode cometer os maiores erros dentro do jogo como árbitra e a mídia não vai criticar a Daiane Muniz, mas eu vou criticar. Eu vou criticar porque a arbitragem dela não foi boa, tá, gente? A crítica reserva-se apenas à arbitragem. Se ela fosse homem, eu estaria falando a mesma coisa. Não tem nada a ver com gênero. Mas ontem ela foi terrível. E o que chamou a atenção? Vamos lá, vou colocar na tela para vocês
Tá aí o lance, vou passar o frame, não vou dar o play porque são imagens de direitos da Cazé TV. Se der problema, vocês sabem, o vídeo vai ser cortado, tá bom? Olha só, o frame a frame, tá, ó. O pênalti que ela não marcou pro São Paulo. Vamos lá, ó. A bola em sequência, tal, o Lucas bate e a bola pega de fato na mão do Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes tá com a mão aberta. Eu acredito que no movimento do lance ele tá querendo tirar o braço, porque ele percebe que a bola pode bater no braço dele, e isso acontece, e eu vou ser sincero, pênalti para o São Paulo, que a dona Daiane Muniz, em cima do lance, não marcou a favor do São Paulo, tá, gente? Isso aqui tá dando pano pra manga pros caras chorar de novo, dizendo que o Palmeiras é o time mais beneficiado do mundo. Menos, hein, São Paulinos? Menos. Não é por aí, não. Mas estamos aqui falando pra vocês que, de fato, isso aqui foi pênalti e a Daiane não marcou a favor do São Paulo. Nessa altura do campeonato, o jogo tava 1 a 0. Se ela marcasse esse pênalti, muito provavelmente, né? Pênalti marcado não significa pênalti anotado. O São Paulo poderia errar, enfim. Mas é um pênalti, uma chance clara que a dona Daiane não deu para o São Paulo. E agora, eu quero mostrar pra vocês, pra mim, foi a maior bizarrice. Que aí tá muito claro, né? Tá muito claro que houve compensação. Ela percebeu que errou e aí ela falou, ó, vou esperar um lance acontecer dentro da área pra gente marcar um pênalti pro São Paulo. E ela achou, literalmente ela achou um lance qualquer pra marcar um pênalti pro São Paulo. O pênalti que eles marcaram foi esse, ó. Dá uma olhada. Uma disputa de bola dentro da área, frame a frame. Tá lá, ó. O Marlon Freitas chega pra disputar a bola com o Bobadilha. Tem aquele braço ali no ombro dele, mas não tem carga nenhuma, cara, nenhuma. Tanto que se vocês forem perceber, ó lá, é aquele agarra-agarra, o cara tá com o braço no peito do Marlon Freitas também pra tentar proteger, o Marlon Freitas ali com o braço em cima dele também pra tentar se proteger. É o agarra-agarra normal que acontece sempre, principalmente em lances de escanteio. Só que acontece toda hora. Toda hora isso aqui acontece. Nesse lance aqui, ela se reserva, olha lá, ó. Aí o Marlon Freitas tira o braço, o Bobadilha nem sentiu, aí ele se sente necessário, olha lá, ó a cena, ele se sente necessário, olha lá, põe a mão na cara, nem foi na cara dele, foi no ombro, foi no pescoço dele, aí ele põe a mão na cara, né, o jogador de futebol, ele pode tentar se inscrever para artes cênicas, né, pra ele ser aquele cara pra fazer teatro, porque eu vou te falar um negócio, cara, não foi absolutamente nada, e a dona Daiane Muniz marca esse pênalti bizarro. Pra mim foi pra compensar, tá, pessoal? Isso aí tá claro que ela percebeu que ela errou no lance, que ela deveria de fato ter marcado pênalti pro São Paulo, ela não marcou, aí ela achou um lancezinho lá qualquer e deu pênalti a favor dos caras, que inclusive o Caleri quase perde o gol, hein? Quase. Se as pernas do Carlos Miguel tá um pouco mais abaixo, aquela bola não tinha entrado, mas enfim, os caras anotaram o gol deles, né? E aqui a gente deve reconhecer erro grotesco da dona Daiane, né, da árbitra do jogo. E aqui o que chama atenção, o VAR não chama ela para revisar o lance, nem no lance contra o Gustavo Gomes e nem nesse pênalti bizarro que ela marcou a favor de São Paulo. Então assim, a gente tem que criticar de fato, né, tomadas de decisões bem ruins da dona Daiane Muniz neste jogo. Vamos seguir aqui. E agora vamos falar do jogo, né? Deixando claro aí a questão, já tirei o elefante da sala. São Paulinos estão reclamando pra caramba disso aí, eles vão reclamar mesmo. Choram as rosas, deixa eles chorarem. É normal isso aí acontecer, tá? Os caras já ganharam Copa do Brasil com gol de mão, cara. Os caras não têm direito de falar nada de arbitragem. Já foram prejudicados pela arbitragem e também já foram favorecidos, tá? Essa é a grande verdade. Então vamos lá, vamos falar do jogo aí, ó. Destaque para o domínio do Flaco Lopes, eu deixei isso anotado. Flaco Lopes que pra mim fez uma partida muito abaixo, porém, no lance do primeiro gol do Palmeiras, eu destaco o domínio dele, já tirando do marcador de São Paulo, já dando o passe para o Vitor Roque. Aí tem ali uma baguncinha no meio da área ali, o Vitor Roque tenta jogar pra área, aí resvala num jogador de São Paulo, a bola volta pro pé do Vitor Roque, o Vitor Roque dá assistência para o Maurício. E o destaque maior, e de fato acertaram, o craque do jogo foi o Maurício, quem diria, hein? Maurício jogando muita bola no primeiro tempo. Tanto destaque, eu tava assistindo pelo HBO Max, destaque para o Maurício jogando com a bola e principalmente sem a bola. Marcando muito bem, fazendo uma trinca ali no meio de campo com o Andreas Pereira e o Marlon Freitas, não deram chances para o São Paulo se criar. São Paulo vai reclamar desse lance aí do pênalti, mas a bem verdade é a seguinte,
Vou colocar aqui influenciadores falando pra vocês também, um deles é o Sgarbi. O São Paulo não jogou nada, gente. O cara pode chorar aí por causa de arbitragem, mas o São Paulo não jogou absolutamente nada. A gente pode falar de nó tático do Abel Ferreira pra cima do Crespo? Não sei se podemos falar assim, mas que o Palmeiras jogou muito bem, jogou, tá? E principalmente destaque para o Maurício, tão criticado aí recentemente, inclusive por este canal, por este anfitrião que vos fala. Critiquei o Maurício aqui, mas ontem, verdade seja dita, o paraguaio, podemos dizer assim, jogou muita bola pelo Palmeiras, principalmente no primeiro tempo. E aí acontece um lance aos 42 minutos do primeiro tempo ainda, que não dá pra perder, né, seu Piquerez? O Piquerez também que tá retomando seu bom futebol, jogou bem essa partida, jogou mais que o Flaco Lopes, inclusive, na minha opinião. O Piquerez recebe uma bola ali, ele pode chutar, e eu acredito que ele chutou essa bola. O Alan do outro lado, gente, chegando sozinho. O Piquerez, ele chuta a bola em diagonal, ele erra o chute, a bola passa até com uma certa distância da trave, mas se ele dá o passe para o Alan, era o segundo gol do Palmeiras para matar o jogo, já no primeiro tempo, né? E ele não fez, ele chutou pra fora. E, gente, oportunidades assim não dá pra perder, né, Piquerez? Não dá pra perder gols assim num choque rei. Um lance desse é capital pra você decidir o jogo. Que bom que esse lance não foi necessário para a vitória do Palmeiras, né? Mas destaco aí aos 42 minutos do primeiro tempo, um lance que o Piquerez poderia ter tomado uma decisão muito melhor, ter passado essa bola pro Alan, ele chutou no gol a bola, ele tava livre inclusive, né? Tava livre de marcação, se não me falha a memória, não dá pra perder um gol desse jeito. Coitado do Alan, até se lamenta, bota a mão na cabeça, tava sozinho do outro lado. E o segundo gol eu destaco pra vocês também, ele sai de uma jogada ensaiada, uma bola parada, cruzamento dentro da área, rola, dá aquele enrosco dentro da área, a bola sem pingar no chão, sobra pro Flaco Lopes, ele dá uma bica e faz o segundo gol do Palmeiras. O Rafael ainda conseguiu resvalar nessa bola, não conseguiu tirar, ela entrou 2-0 pro Verdão. Destaque aí pro Flaco, né, que pra mim não fez uma boa partida, mas eu destaco, né, ele foi capital no primeiro lance, no primeiro gol do Palmeiras e anotou o segundo gol. Foi muito abaixo, ainda precisa tocar a bola, hein, Flaco? Tá muito fominha, hein? Tá muito fominha, cara. Mas ele deixou o dele também nessa partida. E outra coisa que eu quero falar pra vocês, antes da gente passar pros memes aqui do jogo, pra gente voltar a dar risada. O Murilo também, que tá muito criticado pela torcida do Palmeiras, inclusive até por mim. Manda um recado aí, alguém pro Murilo, pra ele dar uma olhada no bolso dele, porque o Caleri deve estar lá dentro. Porque olha, ele jogou muito bem, marcou muito bem o Caleri, né? O próprio Gustavo Gomes teve alguns momentos também que marcou o Caleri, mas destaque pro Murilo. Murilo, ele não se destacou assim na partida na visão do torcedor, mas depois que você pega os números do Murilo e você vê lance a lance de novo do jogo, você percebe que o Murilo não saiu do encalço do Caleri, velho. Murilo fez uma boa partida. Mandem um recado pra ele aí que o Caleri deve estar escondido no bolso dele, deixando destaque aqui. E aqui é aquilo que a gente fala, né? Quando o jogador vai mal, a gente critica. Quando ele vai bem, a gente deixa o destaque positivo pra ele também. Parabéns aí pela partida, viu, Murilo? Tá retomando o seu bom futebol. O Nino tá chegando, né? Eu falo, ô, rapaz, ó, não chegou proposta pra mim em nenhum canto, tão cogitando ficar na reserva, é melhor jogar bola e ele tá voltando. Você vê como concorrência é bom? Olha aí, que coisa, né? O Nino pode tá chegando, viu, pessoal? Segura aí até o final do vídeo que nós vamos comentar sobre isso. E agora, vamos falar sobre os memes e vamos colocar na tela pra vocês aí também. Aí tá o lance que a gente já viu, né? E vamos colocar aí, ó, pra vocês aí, ó, memes aí ressaltados pela Gazeta Esportiva. Vamos dar risada um pouquinho aí, tá? E o Flaco aí, ó, CPF na nota pro freguês, é freguesaço. São Paulo virou um freguesaço do Palmeiras, tá? Destaque aí, né? Matéria da Gazeta Esportiva destacando os memes. Vou até clicar aqui, ó. Aí a gente passa pro lado. Urgente! Destaque do Olé do Brasil. Homem de palavra. Lucas segue sem jogar em gramado sintético. E é verdade, rapaziada. Não jogou nada. São Paulino tava esperando muito do Lucas. O Lucas não jogou absolutamente nada. Não se criou. Também tem mérito do Palmeiras, que o Palmeiras marcou esse jogo muito bem, né, Lucas? Que coisa, hein, Lucas? Tá devendo futebol, hein? Tá devendo futebol, principalmente em jogos decisivos. Vamos lá, vamos pro próximo. Tia Leila. Ih, pior que não dá pra ler, hein? Deixa eu dar um ESC aqui, vamos ver. Vamos fazer assim que é mais fácil, ó. A gente vai baixando aqui, ó. Tia Leila.
Quanto você quer pelo choro? Dona Leila aí sendo representada também nos memes colocados após a zoeira do Choque Rei. Vamos pro próximo. Vou te abandonar. A torcida do São Paulo aí. Ah, galera, é fogo, hein? Mais uma. Alguém vai ter que chorar pros moleque rir. Próximo. Vamos lá. 1-0 pro Palmeiras, quando o Palmeiras já tinha anotado, né? A cara dos São Paulinos, né? Com medo. Que falou, ó, mais um jogo que a gente vai perder pros porcos novamente. É brincadeira, brincadeira. Legal. Abram os portões da Coitadolândia. E esse meme aqui é simples da gente entender. São Paulo, toda vez que perde pro Palmeiras, tem alguma coisa pra reclamar. Os caras nunca olham pro próprio umbigo e percebe que o time tá numa fase complicadíssima, né? Teve uma ascensão agora no começo da temporada, mas, ó, vou falar pra vocês, hein, meu, São Paulo não tá jogando nada, gente, pelo amor de Deus. Paulinos, põe a mão na consciência, tem até alguns aí que estão criticando, o próprio Sgarbi vai falar isso, vou colocar pra vocês na tela, mas é muito chororô de vocês também, hein? Tá louco, chora demais, meu, tá louco, aceita. Ó, 7 finais consecutivas, isso aqui, mano, isso aqui é histórico, hein? Isso aqui não é nem meme. O Abel, desde que ele chegou no Palmeiras, todas as finais do Campeonato Paulista ele tava lá. Teve algumas que a gente não venceu, mas o Abel esteve em todas as finais do Campeonato Paulista desde 2020. Cara, o Abel é muito criticado pela torcida, realmente. Eu cheguei a falar aqui que a fase dele acabou no Palmeiras e eu tô torcendo pra ele me dar um banho de água fria, velho. Tô torcendo pra ele calar minha boca. E o Abel aí, ó, mais uma marca histórica pra ele. 7ª final seguida do Campeonato Paulista, cara. É impressionante o feito do Abel Ferreira, hein? Caramba, que coisa. E aí, os memes acabaram. Vamos colocar aqui o Sgarbinho. E detalhe aí pro bebê, o Baby, né? O Ronaldo Giovanelli colocou esse meme aqui do Ronaldo. Eu até deixei o coraçãozinho. Vamos ver o que o São Paulino Sgarbi tem a falar pra gente aí. Vamos ver aqui. Eu achei que até uma análise sincera aí do Sgarbi. Vamos ouvir, vai. Vamos lá. O Palmeiras jogou melhor, o Palmeiras mereceu passar, o São Paulo não jogou nada, o Crespo, na minha opinião, errou em tudo, escalou mal e demorou pra mexer. Só que o que fizeram a árbitra Daiane Muniz isso aí, e o VAR Thiago Duarte Peixoto é inacreditável. É mais uma vez um clássico, jogo importante, jogo bom, a arbitragem sendo protagonista pelo lado negativo. Porque assim, como explicar pra alguém que ela não deu esse pênalti? De novo, ela e aí quem fala, mas o VAR tinha que ter chamado. Concordo, o VAR tá lá pra isso. Só que essa é a imagem que ela tinha na hora. É muito claro, apitando uma semifinal de Paulista. Tem que dar esse pênalti. Complicado. E depois ela deu um pênalti bizarro no Bobadilha. Tá aparecendo aqui também. É inacreditável. Se o VAR, Thiago Duarte Peixoto, tivesse um pouquinho de qualidade, ele falava, Daiane, vem aqui já amarela o Bobadilha por simulação. Porque o contato foi no pescoço e ele cagava no rosto. Você vê que então, até assim, eles São Paulo não mereceu né? passar, o Palmeiras foi melhor. Só que é mais um jogo que a arbitragem é marcante. A arbitragem é protagonista nesse clássico. Uma vergonha. Não, de fato é uma vergonha. Concordo com o Sgarbi, tá, gente? Concordo com o Sgarbi. É um pênalti que realmente deveria ter sido marcado contra o Palmeiras. Bate na mão, né, do Gustavo Gomes. Não tinha intenção, mas sem intenção também é pênalti. Ele tá tentando tirar o braço, não foi o suficiente, a bola bate, gente. E desvia a trajetória da bola, né? Então era pênalti pro São Paulo que ela não marcou e ela tava em cima do lance. E detalhe, o VAR nem chamou, cara. Nem chamou. E aí um pênalti mandrake depois pra dar aquela compensada, né? Falou, ó, eu errei lá atrás, vou dar esse pênalti pros caras aqui. Aí deu um pênalti, mas, ué... Ela não esperou nenhum lance um pouco melhor, meio duvidoso, né? É um lance que, gente, se alguém falar... Eu vou acompanhar os jornais esportivos hoje. Se alguém falar que isso aí, que ela marcou o pênalti pro São Paulo, foi pênalti de fato, olha, pelo amor de Deus, hein? Tá aí, até um São Paulino reconhecendo que de fato não foi pênalti, gente. O marcado pro São Paulo não foi pênalti e o que deveria ter sido marcado, ela não marcou. É bizarro, né? E aí destaque pro Baby, né? Ronaldo Giovanelli vai zoar muito o Sgarbi hoje, né? Lá no jogo aberto. Vamos acompanhar, vai ser legal. E aqui tirem as crianças da sala. Mas ele não xingou tanto nessa aqui, não. Vamos ver o louco São Paulino aí. Eu vou dar até o coraçãozinho aqui pra ele. O que ele falou aí? São Paulo eliminado. Tá brabo, hein, o louco? São Paulo vai de rebaixado. A finalista, acabou. Puta que pariu. São Paulo tá eliminado do Paulistão. Véi, eu tô cansado de... Vou falar de arbitragem dessa vez, não. A menina tava indo até bem, aí teve o pênalti que ela não deu do Gomes, mas depois ela compensou com um pênalti que não foi. Tava 2-0, né? Aquele pênalti que ela marcou não foi, ela não marcou o que foi. O que foi, ela não marcou. E ela marcou o que não foi. E o São Paulo tá eliminado. São Paulino e Palmeirense, todo mundo concorda com isso aí. 2-1, o Palmeiras jogou bem melhor. O Palmeiras meio que... Meio não, amassou o São Paulo no primeiro tempo.
Poderia ter matado o jogo no primeiro tempo, fazendo 3-0, que eles tiveram mais 2 chances. Aí no segundo tempo o Crespo não trocou, não tirou o Luan. O Crespo mexeu mal no time, entrou mal com o time, escalou mal, não era para ter colocado o Luan. Aí no segundo tempo o São Paulo deu uma melhorada, principalmente na hora que entrou o Danielzinho. O Palmeiras fez o gol, depois o Rafael nem fez mais uma grande defesa, como o Carlos Miguel também não fez grande defesa. Aí o Palmeiras tá aí classificado, o time do Palmeiras é melhor que o São Paulo. E o São Paulo tá aí agora, é focar no Brasileirão, não tem terra arrasada. Tem não? O São Paulo tá bem, o Lucas precisa jogar bola, né, Lucas? Não é terra arrasada, o São Paulo agora focar no Campeonato Brasileiro. O Lucas também, hein? Um time que todo mundo colocava como rebaixado no Paulista. Quase chegou até a semifinal. Foi eliminado por um time que é melhor, jogando fora de casa. Sabe o que o São Paulo tem que fazer? Na fase preliminar, fazer mais pontos que o Palmeiras. Aí decidir em casa. Aí decidir. É um detalhe. Tá aí o louco São Paulino falando, ele falou mais algumas coisinhas também, mas coerente, né, cara? Coerente do louco, parabéns aí pro São Paulino. É isso que a gente gosta de ver, cara. Quando perder, cara, você tem que olhar pura e simplesmente o que aconteceu. Teve o problema da arbitragem, inclusive não foi só o pênalti, tá? Parece que tava proibido marcar falta no Vitor Roque. Tomando butinada, o Tigrinho, toda hora ali, tomando butinada do seu Arboleda, dos volantes do São Paulo ali, e parece que ela não marcava, né? Ela quase não marcou, tava proibido da falta no Vitor Roque. Bom, tá aí, os São Paulinos, tem muitos outros aí chorando na internet, se vocês quiserem, vocês procuram, o vídeo vai ficar muito grande se eu ficar colocando eles aqui. Já tá grande, né? Porque eu tenho outras coisas pra falar com vocês agora. Dito isso, Palmeiras na semifinal, na final do Campeonato Paulista, e temos agora, gente, um detalhe muito legal aqui que a gente vai comentar com vocês de contratações no Palmeiras, tá? É o seguinte, ó, a respeito do Nino, prestem atenção. A novela envolvendo o jogador com o Palmeiras teve um destaque nesse final de semana. Segundo informações divulgadas pelo Diego Firmino, dando aqui os devidos créditos, lá do portal TV Espírito de Porco, o clube russo sinalizou positivamente a proposta apresentada pela diretoria do Palmeiras. Então vamos torcer pro Diego Firmino tá certo, né? Um dos desejos da dona Leila Pereira e do Abel Ferreira para 2026, o zagueiro está sendo aí acompanhado de perto pelo Palmeiras já há um tempo. Segundo o jornalista, o Diego Firmino, o valor oferecido pelo defensor gira em torno aí de 14 milhões de euros, né? Até o pessoal tá falando bastante aí de 13 a 15 milhões de euros, que seria essa eventual proposta, e agora o Diego Firmino falando sobre isso. Esse valor aí dá 84,8, Palestrino, milhões de reais na cotação atual. É um valor bem alto, porém é um zagueiro que eu acredito que pode dar muito resultado por aqui. Tratando a contratação de Nino como uma das prioridades, o Verdão tem a intenção de fechar um tipo de pré-contrato com o zagueiro. De acordo com a apuração feita pelo próprio Diego Firmino, a ideia é finalizar o acordo após o término do campeonato russo previsto para 17 de maio. Então, caso isso aconteça, caso se confirme, né, tratando isso com muito pezinho no chão, só o Diego Firmino tá falando isso até agora, caso o Palmeiras consiga contratar o Nino, acaba o campeonato dos caras 17 de maio, obviamente, contrato lá é fechado com o Palmeiras, se isso acontecer, o Nino só joga após a Copa do Mundo, quando a janela de transferências do meio do ano abrir, tá bom? Para evitar qualquer tipo de reviravolta, de última hora, como aconteceu no caso do Claudinho, o Palmeiras ele tenta fixar e força com o Zenit a assinar esse pré-contrato aí para liberar o Nino para o Palmeiras no meio do ano, segundo a apuração do Diego Firmino. Então o Palmeiras está correndo contra o tempo, a gente não vai ter o Nino agora, janela de transferências para mercado de fora já se encerrou, o Nino só no meio do ano, caso aconteça essa negociação de fato, caso os russos resolvam liberar o atleta. Diego Firmino tá dizendo que teve o ok aí, sinalização positiva de que os russos vão liberar o Nino no meio do ano para o Palmeiras. O que vocês acham disso? Posta aqui nos comentários, parece que essa novela tá rumando para o fim. E eu acredito que vai dar samba pro Palmeiras, eu acho que a gente vai se alegrar muito, eu acho que a gente vai conseguir contratar este baita zagueiro para o setor defensivo. E agora eu vou falar de outro aqui que é o sonho do palmeirense, que inclusive é informação do Diego Firmino também, tá? Eu vou aguardar e olhar outras informações para ver se outros jornalistas postam isso, outros portais postam esse negócio.
Por enquanto é só o Diego Firmino que tá falando isso. A respeito do Danilo, o Palmeiras segue ativo nesse mercado e ainda não desistiu da contratação do volante que hoje está no Botafogo. A diretoria alviverde monitora a situação do atleta e pretende aproveitar a janela doméstica dos estaduais, que se encerra no dia 27 de março, para tentar viabilizar um negócio. Ou seja, janela de transferências do mercado exterior. Palmeiras, qualquer time nacional não pode contratar jogadores de fora, mas até o dia 27 de março, a janela brasileira ainda permite, né, a janela dos estaduais que os caras falam, ainda permite que os clubes contratem jogadores somente em âmbito nacional, deixando isso claro para vocês. Segundo o jornalista Diego Firmino, o Verdão entende que uma proposta na casa dos 18 milhões de euros, 109 milhões de reais da cotação atual, poderia ser o suficiente para convencer o John Textor a negociar o meio-campista com o Verdão. Internamente, o jogador ele é visto como uma peça ideal para reforçar o setor do meio-campo do Palmeiras, e de fato é, viu? Apesar desse interesse do Palmeiras, preciso destacar para vocês, o Botafogo se posicionou um tempo atrás de forma contrária à venda do Danilo. No início de fevereiro, o John Textor enviou um ofício oficial ao Palmeiras, afirmando que o Danilo não estava à venda, demonstrando a importância do atleta no planejamento da temporada do Fogão. Dentro de campo, o volante vive aí uma das fases mais artilheiras da carreira dele. Em 2026, o jogador soma 5 gols e uma assistência em 8 partidas, números que reforçam a valorização dele no mercado e o status de titular absoluto do clube da Estrela Solitária. O Danilo ele tem sido um dos pilares do Botafogo nessa temporada, contribuindo tanto aí na marcação quanto na chegada no ataque, o que aumenta a dificuldade para o Palmeiras conseguir essa liberação do jogador. De fato, o Danilo teve aí um problema de lesãozinha lá, mas parece que foi só um desconforto, já tá jogando de novo. O Danilo tá jogando muita bola com o Botafogo, tá? E eu vou dar aquela alfinetada na diretoria, que não pode faltar, né? Nós somos palmeirense raiz é corneta, não tem jeito. A diretoria errou, hein? Em deixar o Botafogo contratar o Danilo. O Danilo tava com toda a vontade pra voltar pro Palmeiras e o Palmeiras não fez uma ofertinha sequer. Infelizmente. E agora tá aí, correndo atrás do tempo perdido pra poder repatriar o seu jogador, né? Repatriar é moda de falar, né? O cara já tá no Brasil, enfim, trazê-lo novamente para onde não deveria ter saído. Danilo jogando muita bola e eu vou falar pra vocês, hein? Ó, ô Celote, olha com carinho pro Danilo, hein? O Danilo acho que merece uma vaguinha aí nessa Copa do Mundo. Pelo que ele tá fazendo, meu amigo. Olha, tá jogando muita bola no setor de meio de campo. Eu acredito que não seria titular da seleção brasileira, mas ali pra um reserva pra entrar em segundo tempo, eu acho que o Danilo seria um baita jogador pra essa seleção brasileira, hein? Ó, deixei o recado aqui. Não vai chegar, eu não sou grande, eu não sou ninguém nessa internet, mas pelo menos eu deixo aqui minha opinião pra minha audiência a respeito do Danilo. Quero saber a opinião de vocês. Será que dá? Será que o John Textor libera o Palmeiras fazer uma ofertinha de 18 milhões de euros? Parece que não fez ainda, né? O Diego Firmino disse que é uma sinalização do Palmeiras. O Palmeiras entende que esse valor aí pode convencer o americano a liberar o atleta. Vamos aguardar, vamos acompanhar as notícias que podem sair durante a semana. Qualquer coisa eu atualizo pra vocês sempre no vídeo da manhã por aqui no canal. E assim eu vou encerrando esse vídeo extenso do nosso canal Notícias Meu Verdão, agradecendo a paciência de vocês e pedindo sempre, verifica aí sua inscrição no canal. Se você é novo, gostou da resenha, se inscreve aí também, deixa o seu like que ele é muito importante. Encerro o vídeo por aqui desejando as bênçãos mais ricas do Papai do Céu sobre a vida de vocês nessa segunda-feira. Volto no próximo vídeo e avante palestra, porque agora os nossos rivais vão ter que ficar secando do controle remoto. Vamos fazer um combinado, inclusive? São Paulo e Corinthians, vocês podem marcar um amistoso aí para ver qual dos dois times amassam mais a bola, tá bom? Que a gente vai tentar acompanhar, só que na verdade o que importa é a final do Campeonato Paulista. Avante palestra!